Papel fere pedra. Audiolivres. Os indígenas e a biodiversidade. Texto de Drauzio Varela, publicado no livro O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro. Companhia das Letras. O homem chegou à Amazônia há pelo menos 12.000 anos. A ocupação humana dessa região é tão antiga quanto a de outros locais da América do Sul, ocorrida na transição do Pleistoceno para o Holoceno. Dos primeiros grupos de caçadores-coletores às migrações das populações sedentárias que desenvolveram as plantações de mandioca, as terras da bacia do Rio Negro foram ocupadas por sucessivas populações que se deslocavam à procura de condições de subsistência mais favoráveis. Numa conversa com o indigenista Marcus Wesley, que dirige o ISA em São Gabriel da Cachoeira, falávamos sobre a diversidade das plantas do Rio Negro, quando ele expôs a fragilidade da visão científica que eu tinha a respeito da floresta. Você esquece que os indígenas vivem na região há milhares de anos. Impossível analisar as florestas do Rio Negro sem considerar a intervenção de mãos humanas no plantio e no espalhamento, ao redor das aldeias e das trilhas na mata, de espécies em que tinham interesse. Em minha ignorância, jamais havia pensado nessa possibilidade. Para mim, a floresta era um organismo praticamente intocado pelos povos originais. Wesley acrescentou: para entender a biodiversidade da floresta, é preciso analisar as evidências arqueológicas que contam a história antiga dos povos indígenas e de como eles modificaram o meio, numa época em que os europeus ainda viviam em cavernas. Você precisa conversar com Eduardo Neves. Eduardo Góes Neves é professor no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Um dos principais pesquisadores dedicados à Amazônia, ele escreveu livros e publicou diversos artigos sobre o tema em revistas internacionais de primeira linha. Eduardo atribui o mau conhecimento da cultura dos povos originais do período pré-colonial à falta de documentação e de estudos arqueológicos. Considerar que se tratava de uma cultura mais primitiva por não ter deixado relatos escritos é desconhecer a história da humanidade. O Homo sapiens surgiu há cerca de 300.000 anos, enquanto a habilidade para escrever foi adquirida há apenas 4.000 ou 5.000 anos. Portanto, o analfabetismo nos acompanhou 98,5% do tempo da existência da nossa espécie. A tradição oral dos indígenas brasileiros antecede em milênios a formação do que chamamos de povo português. São muitas evidências do papel dos povos originais na formação das florestas que habitaram por tanto tempo. Em várias regiões do Rio Negro existem manchas de terras escuras de consistência oleosa que contrastam com os solos arenosos predominantes nos rios da região. Chamadas de terras pretas, elas ocupam áreas que vão de 1 hectare até 90 hectares, com profundidades de 1 metro a 3 metros, que os arqueólogos têm estudado com muito interesse. Diz Eduardo Neves. Terras pretas são sítios arqueológicos que acumulam restos de esqueletos de animais e de seres humanos, de objetos de uso doméstico, dejetos e fragmentos de cerâmicas de importância histórica. Essas terras devem ter se formado por compostagem, à custa da matéria orgânica desprezada por povos que viveram nesses locais. Constituem solos mais estáveis
que permitem sucessivas plantações de roças sem perda de fertilidade depois de 3 ou 4 anos, como ocorre com as terras de solo arenoso que predominam na região. Nas ruínas que conheci no Baixo Rio Negro, como as da Vila de Velho Arião e do Leprosário de Paricatuba, há árvores enormes no interior das casas desabadas. Sempre achei que se tratava de um fenômeno natural a floresta tomar de volta o espaço que lhe fora roubado. Os arqueólogos consideram que a atividade humana interferiu, como explica Eduardo. Esses locais, ricos em refugos orgânicos de seus habitantes, acumulados no decorrer de séculos por caçadores-coletores e mais tarde por habitantes das grandes aldeias e pelos migrantes nordestinos, continham sementes que germinaram na vizinhança e no interior das casas abandonadas. Por milhares de anos, a intervenção do indígena na composição das matas ao seu redor, por meio do fogo controlado, da plantação de pomares, da domesticação de espécies úteis às suas necessidades e da eliminação das que eram nocivas ou sem utilidade prática, ao redor das casas e ao longo das trilhas, alterou a biodiversidade sem romper o equilíbrio ecológico. No decorrer dessa longa convivência, as sociedades indígenas desenvolveram tecnologias não só para adaptar o ambiente à sobrevivência delas, como para otimizar sistemas de produção de alimentos, os quais acabaram por se incorporar à paisagem atual. Eduardo Neves resume: a floresta amazônica deve ser entendida como uma agrofloresta, um patrimônio biocultural dos brasileiros. Durante pelo menos 12.000 anos, os povos originais conviveram em harmonia com as florestas. Em apenas meio século, de 1970 a 2020, o homem branco destruiu 20% da floresta. Na seca de 2024, mais de 1.500 focos de incêndio concomitantes foram registrados na região amazônica. Nós é que somos os civilizados? Papel fere pedra. Audiolivres.